Muito bom dia para você, Círio Torquato, tudo bem? Bom dia, Milton, e boa semana para todos aí. Sem dúvida. Meu amigo, conta para mim uma coisa aqui. Nós temos aí, já falamos... Primeiro, como é que foi suas férias? Foi uma maravilha. E o bom das férias é que a gente volta. Depois da África do Sul? Depois da África do Sul, fomos andar pelo mundo. Foi ótimo também, não, Milton? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Que bom. Cid, conta para mim aqui o seguinte. Nós temos aí, já falamos mais de uma vez sobre essa lei de cotas para pessoa com deficiência, e isso se refere a determinadas empresas. Companhias são obrigadas a manter um percentual de até 5% de funcionários que se enquadre dentro dessas características. E aí, o que nós estamos vendo é que a Justiça de Trabalho de São Paulo tomou uma decisão, cancelou uma autuação contra uma empresa, porque a empresa não estava conseguindo contratar portadores ou pessoas com deficiência em número suficiente para preencher essa cota, porque há uma dificuldade para tal. Como é que você vê essa questão? Porque tem duas coisas, tem a lei, mas a dificuldade para cumprir a lei, não porque não se quer, mas por falta de mão de obra? Então, por um lado, eu acho que essa lei de cotas, que é a lei 8.213 de 91, é um passo importante. Quer dizer, ela mais do que nada, ela cria consciência de que, de alguma forma, as pessoas com deficiência têm que ser integradas, têm que ser trazidas para o universo do trabalho. Contudo, é fato que as empresas, isso em geral as grandes empresas, porque só empresas acima de 100 funcionários são obrigadas a manter essas cotas, as empresas, é fato que elas encontram dificuldades no recrutamento de pessoas com deficiência, por falta de pessoas com deficiência devidamente qualificadas para ocuparem as vagas disponíveis. Então isso é um quadro que se apresenta no Brasil como um todo. Por exemplo, se a lei de cotas fosse plenamente cumprida pelo setor privado, no Brasil inteiro nós teríamos cerca de pouco menos de 1 milhão de vagas preenchidas. Hoje isso está em torno de 200 e pouco, 300 mil vagas preenchidas. As empresas brigam e elas lutam aí para preencher essas vagas. Muitas delas oferecem cursos de capacitação para pessoas com deficiência, suprindo aí uma carência do mercado, mas muitas vezes não conseguem de fato cumprir as cotas. Pois, será que nós vamos ter que começar a criar também leis de cotas para as escolas? Porque na realidade o que nós estamos vendo é a falta de preparação dessa mão de obra. Você tocou num ponto fundamental. Existem cerca de 15% de pessoas com deficiência no Brasil e esse número não se reflete no sistema educacional. Ou seja, muitas dessas pessoas não chegam ao sistema educacional, não vão à escola, não se educam por várias questões, inclusive por problemas de transporte, por problemas de acessibilidade nas próprias escolas. Isso estou falando de Brasil em geral, não só de São Paulo. E também por ignorância das próprias famílias em trabalharem para a inclusão dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes. Ao haver por exemplo, ao ocorrer esse comportamento, assim, reproduzir em outros casos esse comportamento da Justiça do Trabalho de São Paulo, permitindo que a empresa não atenda a essa lei 8.213 por falta de mão de obra, isso não vai enfraquecer essa luta? Com certeza, por um lado, é uma brecha perigosa. Mas também, Milton, a gente tem que ser realista. Você não faz sentido se você, por exemplo, contratar para a sua empresa pessoas não qualificadas só porque você tem que cumprir cotas com relação às pessoas com deficiência. Então, não pode forçar as empresas a fazerem isso. O que a gente precisa trabalhar é para aumentar a qualificação, de um modo geral, desse contingente, aumentar o acesso à escola em geral, a cursos profissionalizantes e mesmo a faculdade para esse contingente de pessoas. Mas eu acho o seguinte, Milton, eu vejo um pulo do gato nessa história. Hoje, por mais válida e importante que seja a lei de cotas,
como a gente já vem relatando isso aqui outras vezes, ela vem sendo complicada de cumprir por muita gente em função disso tudo que a gente está falando. Eu acho que teria um pulo do gato nisso. Criar uma outra lei que, em vez de obrigar as grandes empresas a contratarem um percentual de pessoas com deficiência, dessem um bônus para pequenas e médias empresas para contratarem pessoas com deficiência. Porque as pequenas e médias empresas, em geral, necessitam de menor qualificação profissional, melhor nível de qualificação. Essas pessoas, essas empresas, nos bairros, nas comunidades, no interior, poderiam absorver a mão de obra local de uma forma mais, talvez, mais fluida do que a lei de cotas como nós conhecemos. Porque são empresas que não estão aí sob o guarda-chuva dessa lei 8.213. Não estão. E eu acho que isso seria muito interessante. E até um recado aí para os nossos candidatos nos vários níveis, a pensar em algo dessa natureza. Porque as grandes empresas, é notório isso, elas precisam, quanto maior a empresa, maior o nível de qualificação das pessoas que elas contratam, porque pela própria natureza do mercado. As pequenas empresas, eu digo, desde padarias, sapatarias, gráficas, ou seja, pequenas indústrias, de um modo geral, poderiam, se recebessem algum tipo de benefício, algum tipo de isenção, e eu não saberia dizer para você qual seria ela neste momento, acho que vale uma reflexão mais profunda, mas talvez elas, nas suas comunidades, resolveriam até uma série de outros problemas relativos a esse tipo de contratação. Hoje, as grandes empresas, às vezes, têm que despender também esforços muito grandes para trazer essas pessoas que moram em outros bairros, de repente do outro lado da cidade, para trabalhar, porque é só lá que eles conseguiram contratar alguém. Se havendo uma solução mais orgânica, mais comunitária, através de algum tipo de incentivo fiscal, essas pessoas trabalhariam perto das suas casas, evitando todo esse deslocamento, esse transtorno que muitas vezes acontece. Eu digo transtorno não do ponto de vista negativo, de falar, nossa, que trabalho que dão essas pessoas. Não é isso. É pensar do ponto de vista realista, de encontrar soluções que realmente funcionem. Porque no Brasil, como você sabe, a gente tem um país típico de leis que pegam e leis que não pegam, leis que funcionam e leis que não funcionam. E para a própria racionalidade da dinâmica social do nosso país, nós temos que trabalhar para que cada vez mais as leis que vigoram de fato funcionem e aí eliminar aquelas leis que não servem para nada ou que ocupam espaço sem, ou seja, ajudar de fato. Então, é nesse sentido que eu faço esse comentário. Círio Torquato, obrigado, até segunda-feira. Grande Milton, boa semana para todo mundo. Lembrando a você que nos acompanha aqui que você pode conversar com o Círio Torquato no Cidade Inclusiva, @cbn.com.br, e pode acompanhar também o blog do Cidade Inclusiva através da página da CBN.